E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Estamos com mais um empreendedor aqui para poder contar a jornada do herói. Vocês vão achar que é o Gugu Liberato, mas não é o Nicolas Horta. Uma salva de palmas pro Nicolas Horta. Pode filmar o Gugu. Tudo bem, Gugu? Bem-vindo. Ou Macaulay Culkin, pode escolher. Pensa num homem bonito de cabelo bom. Eu não vou nem falar quem que me deu esse apelido, porque essa pessoa ela não vai pro céu, entendeu? E ele é pai da Duda. Ele teve mais de um negócio aqui, ele é quase que um empreendedor serial, olha o nome bonito, hein? Né? Empreendedor serial aqui, pai da Duda, casado com a Nayara, e é um puta de um amigo, não sabe velejar, e eu pesco melhor que ele, entendeu? Que fique claro isso, tá? Ai, difícil, hein? Aí Como decide quem pesca melhor? Vocês veem o jeito de segurar na, o que sai o na peixe, vara? filho. Quem tira o peixe. Pessoal, vocês que estão vendo pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. A gente tenta trazer empreendedores de prática e não empreendedores de palco. A gente traz um bate-papo leve e com conteúdo permeando ali todo o bate-papo. Essa piada do Gugu Liberato eu achei boa, mas eu sou muito fã do Nicolas, a gente tá junto na Brasel, então temos bastante coisa pra contar. Eu queria que você começasse contando pra gente, Nicolas, como começou assim a sua... Gabi Cruz. Verdade. Então, meu nome é Gabriel Mendes Cruz, no Instagram é @gamendescruz e estamos aqui no Ribeirão Podcast. Nicolas, fala aqui pra gente como foi esse seu começo, quando que você decidiu assim virar De chavinha? Bauru pra cá, né? na verdade, eu sempre fui meio inquieto, vou dizer assim, meio desafiador. Nunca gostei de ficar muito parado. Já tive várias oportunidades aí na vida de ficar quieto, seguir uma carreira, mas eu acho que isso nunca... Ele tentou o tênis. Nunca me pegou essa... Não, tênis é outra situação. Mas você tentou tênis sério, assim, algum tempo antes disso? Não. Tentou, depois Na ele foi verdade, pro golfe, pro cricket, olha o perfil dele. Na verdade, de jogo jogador tênis de golfe. há 3 anos. Eu descobri o tênis bem tarde. Sério mesmo? Pô, você falou que você joga bem. Eu tento, né? Boa. Os ouvintes aí podem questionar, mas... Podem duvidar? Duvidar. Mas você fez faculdade de... Administração. Fiz administração de empresa, morei fora 1 ano e meio, morei na Europa também, tive uma vivência legal lá fora. Trabalhava em restaurante lá fora? Trabalhava de garçom, né? Sempre. Nossa. Na verdade, recolhia copo. Não era nem garçom, né? Chamava busser lá onde você... Porque eu trabalhei nos Estados Unidos em restaurante, eu era busser, que é limpa a mesa e traz água. Na verdade, eu tava... mas tem esse nome, busser, nem sei por que. Eu tava quase limpando o banheiro também, que é o que brasileiro faz muito lá, né? Faz qualquer coisa, mas dá certo. Tá? Eu acho massa demais, eu acho uma puta experiência foda. Eu fiquei 1 ano e meio lá, foi bem legal, assim, até eu fui meio contra a vontade do meu pai, então, só que eu comecei a trabalhar com 14 anos, então com 14 anos... Quando eu fiz 18, eu já comprei o meu carro. Então, eu cheguei aos 23, eu já tinha um carro. E aí eu falei, pai, vou vender meu carro, vou pra Europa. Ele falou, você tá louco, né? Que legal. Mas você trabalhava dos 14 aos 20 e poucos, tudo em negócio dos outros ou você montou um... Não, tudo em negócio dos outros. Eu comecei como estoquista. Eu recolhi o tênis. Você não ia lá, tinha um vendedor lá. Demorou, da loja de calçado. Ele 50 milhões de tênis, separava tudo e eu ia lá, juntava 38 com 38. Você é o cara que ficava puto, porque a mulher venceu 50 e não comprou nenhum. Você falou, eu era o cara que era repreendido porque eu, às vezes, errava, né? 38 com 39, aí vendia e ferrou. Nossa, então isso acontecia. Verdade. Mas falou não, é que ele falou que tinha um pé diferente. Mas isso acontecia. Entendi. E aí eu depois fui seguindo um ramo de bateria de moto e de carro. Foi uma experiência muito boa na minha vida. E aí surgiu um amigo meu de Bauru e falou, cara, tem uma vivência aí, um estabelecimento comercial em Ribeirão Preto. E ele que era o sócio, né? E eu entraria com trabalho. E aí eu entrei nesse ramo, que eu não tinha conhecimento. Aí eu vim para Ribeirão. Que ano foi? 2014. Mas você já começo tinha, de 2015, final de 2014. Você tinha um empreendimento em outro lugar também antes? Não. Você começou direto em Ribeirão? Comecei meu primeiro negócio, já. Eu me casei e vim. Isso foi uma coisa muito, e sua esposa muito de lá ou daqui? difícil.
De lá também, de lá também. Isso foi muito Caralho, ela foi difícil. raça, hein, mano? É. Tipo, casar e já tomou Ela entrou no verde. Instagram, namorava. Viu o nível das mulheres que ela falou, filho, se você não casar, você não vai nem a pau. Boa, É. faz sentido. Mas foi bem legal. E eu apaixonei pela cidade, né? Ribeirão Preto é Cara, Ribeirão é uma apaixonante. delícia, né, velho? Ô, todo mundo que senta aqui é apaixonado por Ribeirão. Não, Ribeirão não volto Não pra tem- minha cidade Mas nem. também a referência do Gabi é jambeiro. É, Mas daí Ribeirão é não bom dá, também, né? Aí eu não voltava a morar lá, mas nunca, velho, na real. Puta que Mas pariu. Ribeirão é uma cidade muito boa, me ofereceu, sim, me acolheu muito bem, assim. Eu tenho muitos amigos aqui. Que massa, graças a que Deus. massa. E você nunca teve, depois desses trabalhos iniciais, você já foi direto empreender. Então você... É. Que legal. Você nunca teve uma outra experiência de trabalhar já num cargo um pouco maior fora, assim? Não. Pra comparar não, isso. Não. Foi meio na raça mesmo. E fui aprendendo, E né? seu pai é empreendedor? Ele é bastante até, viu? Ah, Nossa, é? meu Que pai massa. Então já teve essa valorização do Que empreendedorismo, ramo? né? Meu pai é o ramo de turismo. Um dos que mais sofreu na pandemia, tirando Caraca. bares e restaurantes. Nossa, turismo foi foda. Então, pra ele foi, assim, um baque muito grande, assim. Nossa. E ele tem agência até hoje. em Mas Bauru. voltou forte, né? Ah, Cara, nem mas a tanto, organização ainda da CVC tem a tá guerra, uma porra, né? mano. Comprei ela na baixa, até agora não É. sobe esse negócio. Aí Comprei veio ela a na guerra. baixa, agora tá na muito baixa. Não, pior que foi isso mesmo. Nunca tinha chegado a 4, eu acho que era isso. Aí tava 4, eu falei, oportunidade, né? Chegou a 2,70 agora. Não, Nunca aí tá veio, tão barato que não possa piorar, né? Não. veio Nunca. guerra, aí Foda. aí travou tudo. O mercado nacional deu uma melhorada, mas mesmo assim não... E não se aí você compara. foi pra esse primeiro empreendimento aqui. Aí eu fui, fiquei com ele, aí aprendi muito e infelizmente acabou também fechando. Aí abri mais alguns empreendimentos também que não teve sucesso junto com a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas de aprendizado mesmo. Eu falo muito... lógico, a pandemia devastou todo mundo. Não tem como prever. Teve ramo que se deu bem. Mesmo dentro do ramo de restaurante, você pegar alguns restaurantes que tinham uma marca forte e um delivery forte, cara, eu acho que esse cara talvez ganhou mais dinheiro. Mas eu Ah, acho que o que difícil. você está pontuando é, independente do impacto, ninguém passou ileso. Não, todo mundo sofreu. E existe antes pandemia e pós-pandemia. Eu acho que a gente teve uma aceleração absurda aí, em termos de tecnologia, delivery, todo mundo teve que se reinventar para poder ou sobreviver ou modificar a forma de trabalhar quando todo mundo não tinha mais acesso. Sim. Então, você não tem mais o ir e vir, quem diria que um dia isso seria restrito? É quase surreal, é apocalíptico, né? Querendo ou não. Então, nesse sentido, Nicolas, a gente já trabalhou junto, você já chegou a ter 5 empreendimentos diferentes. Quando você saiu desse período, o que você aprendeu com isso ou o que você leva para os seus negócios? Porque eu não vejo nenhum grande empresário que não tenha, assim como você acabou de relatar, quebrado, errado, tentado, não tem como. Esse é um ponto que é o empreendedor mesmo, né? Eu levo para mim que a resiliência é a minha palavra-chave da minha vida. É Massa. resiliência. Massa. Sempre estar lá. E eu sempre busco 2 coisas. Primeira, disciplina e segunda, ambição. Eu acho que essas 2 coisas na minha vida, assim, se eu não acordar todo dia ou se eu não resolver aqueles problemas ou fazer aquelas reuniões diárias, isso vale para todo mundo que estiver ouvindo aí. Se você tiver uma disciplina muito forte, você vai alcançar. Pode demorar um pouco mais, mas você vai alcançar o sucesso. Isso, para mim, é fato. Ou você desiste ou você vence, né? Você escolhe. Se você não desistir, uma hora você vai vencer. Eu também E acho aí que não entra tem... a ambição, que ela é Sim. junto com a disciplina. Que você pode ser disciplinado, mas você não alcançar o sucesso, porque você vai ficar naquela mesmice. Você vai ter um sucesso, entre aspas, entendeu? Sim. Mas não... Mas a ambição, ela pode te levar mais longe, mas ela também é individual. Tem gente que o ideal da pessoa Sim, concordo. É que eu acho que, e isso a gente tá entre empreendedores aqui, a gente pode falar, parece que a gente funciona um pouco diferente, eu acho. E já descobriram algumas tendências. Sabia que tem tendência a TDAH, empreendedores? Tem mais do que a população, em geral. Tem várias características específicas. E aí a gente assume que essa ambição, assim, essa vontade de crescer, de tirar as coisas da cabeça e fazer elas funcionarem, é inerente a todo mundo. E não é. E eu acho que aí tá tranquilo também, porque tem que ser assim, tem que ter o empreendedor, tem que ter o cara que é o operador. Então Sim. tem que ter o executivo e tem que ter o empreendedor. Esses 2 perfis, eles...
Mas eu queria que você entrasse num lance que, para mim, a gente já trouxe o Júnior Fernandes falando disso aqui, que é sobre sociedade. Eu tenho uma visão, vou compartilhá-la também, mas eu queria que você falasse como você vê sociedade. Qual que é o lado bom, o lado ruim? Como escolher um sócio depois de ter passado por várias experiências? Eu estava até comentando aqui com vocês antes. Eu acho que sem um sócio, você não vai chegar tão longe quanto você quer. Eu acho que uma sociedade ela é necessária para você atingir um alcance maior. Mas por que você acha isso? Porque você não consegue sozinho. Ninguém na vida consegue nada sozinho. E você acha que um funcionário não daria o mesmo gás que um sócio? Mas, consequentemente, se ele for tão competente, ele vai virar um sócio. Perfeito. Entendeu? Ou você não vai mantê-lo. Exato, porque não vai fazer sentido, entendeu? Perfeito. Então eu acho que essa coisa assim, eu tive muitos problemas com sócios, assim, por inexperiência, na verdade. E você vai criando maturidade, mas você olhar para trás e falar assim, eu não teria sócio. Não é uma coisa que você também não estaria aqui, ou você não chegaria, ou aprendeu onde você está hoje com isso, entendeu? Perfeito. Eu acho que você tem que levar as coisas negativas para o lado positivo. Pô, Perfeito. me dei mal com aquele sócio em específico. Cara, mas eu também aprendi, eu também fiz outras coisas, eu me calejei, eu vou saber melhor, escolher melhor meus sócios. E Isso qual que é o um segredo ponto. para isso? Então, o que você está dizendo é, cara, vale a pena ter sociedade, é difícil, vai ter um lado ruim, mas dá para ressignificar. Beleza, e agora eu vou fazer sociedade de novo. Como que você escolheria? Eu escolheria uma pessoa muito... Ela teria que ser muito empreendedora no sentido de conversar. Porque, assim, o problema que acontece nos sócios é assim, quando tá tudo bem, cara, você tem o melhor sócio do mundo. Isso geral, qualquer negócio. Tá tudo bem, tá todo mundo oba-oba. Quando tem alguma crise... Por exemplo, que acontece ou da Covid, ou que seja uma crise financeira pontual, ou alguma outra coisa, aí que você vê como que é esse seu sócio. Porque, assim, é muito fácil você ir no oba-oba. Agora, no difícil, o que abraça, o que conversa, entendeu? Eu acho que muito para esse lado, entendeu? O cara que toma as atitudes sem conversar, ele não é o seu sócio, entendeu? Eu acho que tem que ser junto, né? Integrado. Eu concordo em partes, mas eu penso assim que é muito fácil você se dar bem com alguém numa festa e muito difícil Sim. recolher merda junto. Com certeza. Então, com certeza, problemas são evidenciados quando tá difícil. Então, às vezes, uma dificuldade de conversa, assim, uma falta de comunicação, quando tá tudo bem, que não precisa muito da comunicação, tudo bem. Mas quando precisa da comunicação, isso começa a ficar evidente e começa a ficar mais difícil, assim. Qual que é o maior desafio de sociedade? Você sabe qual é? Que todo mundo tem um vínculo? Não. Casamento. Casamento é uma sociedade. Sim. Então, eu acredito, assim como no casamento, que eles precisam ser complementares. Então, eu acredito que você entender os seus pontos fracos e trazer alguém para o seu lado que seja diferente de você é desafiador, mas muito vantajoso. É assim que eu vejo o processo de sociedade. Eu também acredito, como você está falando, que ajuda muito, porque você se automotivar o tempo todo é difícil. Difícil. E enxergar tudo que você também precisa sozinho também é muito difícil. Então, alguém para te tirar da zona de conforto, para discordar de você e complementar no ponto fraco, eu acho muito válido. Cara, eu penso um pouco diferente também, porque eu acho que é antes só do que mal acompanhado. Então, eu acho que é melhor você ter sozinho do que ter um sócio ruim, assim, ruim no sentido de você não se dar bem, de não remar pro mesmo lado. Se você soubesse que o cara é ruim, você não fazia sociedade. Né? Exato, só que o que eu acho que é o problema é que a gente não se dedica a descobrir se o cara é ruim ou não antes de fazer sociedade. Então, pelo meu caso, assim, cara, eu tinha um amigo de muitos anos, desde a época da faculdade e tal, aí ele era complementar no trabalho, quando a gente foi montar o restaurante em si, ele era da cozinha e tudo. Aí montamos a sociedade muito porque ele era meu amigo, E aí, pra escolher funcionário, eu faço uma análise de perfil, vou perguntar para outras pessoas, vou perguntar pro ex-empregador do cara. Só que pra sócio, eu nunca me preocupei com isso. Eu falei, o cara é meu amigo. Vai dar Ou certo. ele tá numa área que eu não tô, então ele fica dentro da cozinha, eu cuido do financeiro, vai dar certo. Mas não deu certo, assim, sabe? Sim. Perfis muito diferentes, chegou uma hora que deu... E aí eu já sempre pensei, mas a pessoa tem que ser um pouco diferente pra dar uma liga, e eu também tenho dúvida.
Hoje em dia, eu acho que você tem que saber o que você não abre mão e o que dá pra ser complementar. Do tipo, cara, eu não abro mão que a pessoa seja trabalhadora. Esse é um ponto que pra mim é muito importante. Assim, eu sou um cara que vou me dedicar, não gosto de ter corpo mole. Cara, gosto que a coisa seja mais certinha, assim, organizada. Isso eu não abro mão, então precisa disso. O que dá pra eu ceder? Tem coisas que também dá pra eu ceder. Às vezes não dá pra gente ter tudo que a gente quer, mas tem coisas que a gente abre mão, coisas que dá pra ceder. E qual é a vantagem de ter a pessoa e não ter? E aí isso eu acho que tem que ser muito questionado, assim. E pra mim, hoje em dia, é muito importante... Na verdade, eu ressignifiquei a importância do dinheiro em si. Vou explicar melhor. Eu acho que ideias boas acham dinheiro fácil. O difícil é você ter ideias boas e equipe boa. Então, eu não acho que vale a pena você ter um sócio, por exemplo, só pela grana, assim. Porque eu acho que grana é mais fácil você achar do que ideias boas. Então, é melhor você começar pequeno, com uma ideia boa, mesmo que você não tenha ninguém para investir em você. Depois que aquilo ficou bom, você acha alguém para te complementar também. Esse é um ponto que eu aprendi também, que é criar a demanda para depois estruturar. Exato. Isso é um ponto e outra que coisa, eu me ferrei no passado por querer começar a estruturar começar demais. grande, entendeu? É. Não, tu cria a demanda e aí eu vou me estruturando. Lógico, tem um risco também, isso, porque você, às vezes a demanda é maior, você não consegue atender, mas isso eu aprendi. Hoje eu prefiro sempre começar pequeno. Vamos ver se dá certo, assim. Vou aumentar mais um pouquinho. Não, ó, deu certo aqui, agora eu vou dar um passo maior. Aí você dá um passo maior. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Eu gosto disso, mas só uma coisa antes para fechar o raciocínio do sócio. O que eu acho que é importante também, desde o começo da sociedade, é a porta de saída. Tipo, beleza, estamos super bem, eu e você vamos montar um posto de gasolina, vou fazer o financeiro, você vai fazer o comercial, beleza? Tá, mas e se não der certo? Isso é uma coisa que ninguém conversa. Eu acho que é super importante conversar no começo. Cara, se não der certo, como eu fiz tudo desde antes, eu fico com 51, você com 49. Se não der certo, eu vou ter que decidir, beleza? Beleza. Hoje eu aprendi que eu só faria sociedade com alguém no papel. Exatamente. No papel, preto no branco. Eu também acho que isso é muito importante. Você vai sair, então tem uma cláusula lá que você quer sair. Você quer sair, então você tem que acertar isso, isso e isso. Isso eu faria muito. Concordo, mas eu acho que dá pra você fazer um período de teste sem ter o papel. Por exemplo, vamos começar? Vamos montar um negocinho? Não vamos investir uma grana sem ter... Mas daí você não faz. Porque daí você já vai estar ali, você vai estar no oba-oba, aí o cara vai se sentir chato e tal. tal. O cara agora tá me pedindo pra colocar no contrato. Fala, não, tem que ser preto no branco. Porque assim, às vezes o meu caminho é esse, pode estar dando certo o negócio e você falar assim, eu não quero mais. Exato. E aí eu vou falar assim, então você me paga tanto. Como é que eu vou mensurar isso se não tiver preto no branco antes? Sim. Por isso que eu acho que hoje tem vários contratos que seguem muito isso, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Isso eu só faria assim. Uma coisa que, para quem tá ouvindo, fica claro é que tem um negócio que chama, acho que acordo de entendimento entre as partes, que é, por exemplo, assim, vamos montar um novo restaurante, eu e você. Ou a gente vai montar um novo... Fica mais fácil. A gente vai montar um novo produto, uma paleteria italiana, só que só vai vender online no iFood. Não vai ter nenhum investimento, então a gente não vai precisar abrir um CNPJ novo, dá para pegar uma MEI e fazer. Dá pra gente fazer um acordo de entendimento antes de ter um contrato social. Então, qual que é o acordo de entendimento? A gente vai começar a fazer, vamos fazer por 3 meses, até lá é 50-50, se decidir sair é isso e tal. Só esse acordo com um tempo limitado. E aí depois você gasta para fazer o acordo mesmo. Porque às vezes eu acho que ter que definir tudo desde o comecinho muito certo, pode ser que atravanque o começo. Tenho um pouco de medo disso. Você ia falar alguma coisa? Ainda nessas saídas jurídicas aí, vamos supor que o Nicolas, a gente resolve fazer uma casa junto, tá? Tem uma sociedade com finalidade específica, chamada SPE, que você consegue fazer uma sociedade só para aquela finalidade e ela se dilui na hora que a gente vender a casa. Cara, mas isso só pode, descobrir essa semana, só pode agrícola e construção, sabia? Eu não posso usar essa ideia para fazer outra coisa. Para fazer um outro empreendimento. Então, se não for construir, não faça. Mas eu acho muito interessante. E todo mundo me pergunta, mas o que você você teria? Cara, eu teria 100%. Eu desejo o bem de todos os meus sócios, mas muito bem mesmo. Isso, na minha vida, eu não carrego nada de mágoa de ninguém, porque eu também errei. Eu também errei.
Eu errei muito e peço desculpas assim. E essas pessoas, elas têm que seguir a vida delas, como eu tô seguindo a minha, entendeu? Voltando até no ponto que você comentou que veio da Covid, muitas empresas que estavam sentadas na bunda assim, pô, o cara tá bem, ele não precisa de nada. Quando veio o Covid, eles saíram muito melhores do que. Por quê? Ele já tava bem, mas, pô, a água bateu na bunda, o cara começou a se mexer. Eu acho muito importante. O Covid ele foi um divisor de águas, assim, muito... Pro empreendedorismo, assim, absurdo. Sim. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas basicamente as crises, não na proporção que foi mundial, mas elas são cíclicas. E se eu não me engano, tem uma média que a cada 3 anos o nosso país vai passar por algum tipo de crise. E basicamente isso limpa o mercado. O que é limpar o mercado? Você tem muita gente que de repente num mercado em ascensão começa a ganhar dinheiro mesmo que sem competência. E aí ele começa a sucatear aquele mercado. Então de repente um cara abre uma porta do seu lado, ele não tributa, ele não paga bem, e às vezes ele nem entrega bem e às vezes ele nem sabe precificar. Só que ele vende e ele começa a tirar parte do seu público. Esse cara não vai ter vida longa. E a hora que ele não tiver vida longa, quem que vai fazer essa limpeza? É um produto, é uma intempérie chamada crise. Então, nesse sentido, a gente tem que estar pronto para conseguir sobreviver a ela, porque depois disso, o mercado volta a ter sua demanda natural. Então, eu acho que é uma situação. Sim. O que eu queria que você falasse, até para a gente encaminhar para o final dessa primeira parte do nosso bate-papo aqui, é o que você aprendeu e quais os erros você acha que você cometeu como empreendedor para ter dado errado e falado, cara, isso aqui eu não erro 2 vezes. O principal é o que eu falei, que seria criar a demanda para depois se estruturar, que isso para mim foi um erro grande, paguei muito caro em uma empresa específica por isso. Explica um pouco melhor isso, criar a demanda para depois estruturar. Porque assim, não dá para... Se você tem absoluta... Todo mundo que vai montar um negócio, ele tem absoluta certeza que o negócio vai dar certo, senão ele não montaria. Perfeito. Então, ele faz de uma forma tão macro, num modelo de negócio tão positivo. E só olha o lado bom. Tão tipo assim, vai dar certo e a gente tem que montar... Vou ficar rico, vamos dominar o mundo. Por exemplo, a gente tem que montar 5 estúdios de podcast. Entendi. Cara, um só não dá conta. Mas você não montou nenhum. Perfeito. Como você sabe? Monta um, vê se dá certo. Tem demanda? Tá faltando? Monta 2. Isso eu aprendi, isso é um defeito. Perfeito. A questão dos sócios, aí, de escolher melhor, de conversar um pouco antes, de entender a necessidade, né, do sócio, é um outro fator. E o terceiro também é a maturidade que eu tive, de pessoa, de história, de tudo, de vivência. E aí é uma coisa que hoje, por exemplo... Tenho vários amigos que falam assim, cara, vou pegar um negócio ali, vou montar um restaurante ou um bar ali. Sabe o que eu falo pra eles? Não faça isso. Eu não incentivo, cara, porque eu sei que essas pessoas, eles vão por impulso. Uhum. Bar é uma coisa que deslumbra. Você passa lá, o bar tá lotado, esse cara tá ganhando muito dinheiro. Cara, olha, sábado você passou no sábado, você fala, puta, você passou no sábado, esse cara passou segunda, terça, quarta, quinta mais ou menos, aí você sábado ele dá movimento. Você fala, cara, esse cara tá... Esse cara perde dinheiro, com certeza. Não dá. E hoje em dia, vocês sabem, vocês também são empreendedores, assim, vocês sabem os custos que tá hoje. O custo para manter o funcionário, uma energia, um IPTU, um seguro... lógico, né? Desde que você trabalhe 100%, que são os casos. Porque tem muito donos desses estabelecimentos que eles só pensam no momento. Ele vai, vamos abrir, bomba, não pago nada, assim, né? Não construo. Às vezes é por falta até de conhecimento. Às vezes o cara nem sabe tudo que tem que pagar, todos os impostos. É difícil pra caramba aqui no Brasil. Mas só pra pontuar... Tem 2 histórias que eu queria contar. A primeira história, eu abri um restaurante. Eu já tinha 2 restaurantes na época, fui abrir o meu terceiro. Chamava Hit. E é isso que você falou do extremo de... se você fazer uma coisa muito estruturada, assim, que não possa mexer, fica difícil depois. É isso que eu entendo do que você falou. Então, em vez de...
veja a demanda antes de estruturar, foi a frase que você usou. E eu penso muito assim, se eu fosse abrir um restaurante, então eu vou abrir um restaurante de espeto feito na churrasqueira de pedra. Tipo, uma coisa que é tão específica que depois é difícil eu mexer. Esse é um extremo. E aí você falou, cara, isso não dá certo. Eu tentei fazer esse hit no outro extremo. Qual que era o outro extremo? Eu abri tão diverso. Então, o que era o hit? A ideia era aproveitar a estrutura de cozinha. Então, o que eu tinha? Tinha espeto, tinha hambúrguer, tinha carnes assadas. Que eu pensei, cara, faz sentido. Eu começo assim, eu vejo o que tá indo e vou pro lado, pô. Se vender espeto, eu começo a fazer mais espeto. Aí Se você vender não tem identidade. Carne, aí você não tem identidade. Você não tem identidade. Entendeu? Isso é Os uma dois falha. extremos, eles são ruins. Eu vejo vários erros que eu tive, muito mais do que só esses, assim. Mas esse foi um, porque eu pensava isso. Eu começo, gasto pouco, foi o que eu pensei. Eu gasto pouco, então faço uma estrutura mais ou menos, só um tapinha bonito, só pra ninguém falar que tá feio. Começo com um cardápio amplo, assim, com 3 linhas diferentes e vou aprendendo. E aí também acho que não funciona. Acho que você tem que escolher uma identidade, apostar nela, mas ter margem de manobra. Eu acho que esse que é o segredo. Sim. Então eu vou começar de um jeito, mas se não for, eu vou indo pro lado. Você ia falar alguma coisa pra te falar? Sabe o que dói? A gente tá falando quase tudo que deu errado aqui. E de repente o Gabriel acertou, tá? Fez o hit lá, colocou uma carne para terminar de chapear na mesa, um serviço diferente lá, estourou. Cara, a gente errou tanto, fez tanta coisa, endividou tanto, assumiu tanto risco para um dia dar certo, aí vem um filho da mãe e fala assim, lá, foi sorte. Isso é... Cara, nossa, total. O que eu mais escuto... Ou quer sobretaxar, do dia né? pra noite, será mesmo que tá só na comida? Sabe o que eu escuto? Esse cara vai jogar tênis à tarde. O cara não vê que eu fico até 1 hora nas planilhas lá, mexendo, fazendo a gestão. Aí o cara fala assim, pô, o cara vai jogar tênis no meio da tarde. Jogo mesmo. Não, eu falo. Eu falo, mas tem gente que tem um ranço. Fala, pô, mas como assim? É porque você sai do normal. O normal hoje que é o... é das 8 às 6. Dia, exato. Cara, quem trabalha das 8 às 6 não vai chegar a lugar nenhum. Isso vocês podem... Não vai chegar a lugar nenhum. E o cara ainda reclama. Isso que eu acho um absurdo. O cara trabalha das 8 às 6, 6 horas da tarde. Ele desliga o celular, vai saber da empresa só na segunda-feira e ainda fala, velho, tô trabalhando muito. Esse filho da puta tá enriquecendo aqui e eu tô me fudendo. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu também acho muito difícil. Muito difícil. É porque o grande lance é dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, mano. No final das contas é isso. Então é um jogo por dinheiro. Se você continuar fazendo o que tá todo mundo fazendo, cara, você não vai conseguir nada diferente. Não vai conseguir mais dinheiro do que a média. Porque tá todo mundo querendo, fazendo a mesma coisa. Uma coisa que também que eu aprendi muito também nessa jornada aí das empresas... Só complementando, o que é incrível é que geralmente o cara que te critica nunca fez nada. Também tem essa. O que eu aprendi muito é o tempo. Cara, tempo, pra mim, ele é muito valioso, cara. Eu tento me dedicar em alguma coisa específica, eu faço aquilo acontecer, coloco alguém e saio. Isso, entendeu? mas eu fico só monitorando aquele processo. E é um puta desafio. Mas isso, com certeza. Isso é o mais difícil, mas daí que as pessoas não entendem. É top, né? Mas as pessoas não entendem, porque daí a pessoa fala assim, como que esse cara aí tá jogando tênis à tarde? Que jeito que ele faz isso? Aí você fala, cara, gestão. Ou esse cara que aprendeu isso como? Mas um ponto também, às vezes esse cara que tá trabalhando pra você, do tipo, você foi, montou um negocinho, chamou esse cara que tá executando, mas você que teve todo o aprendizado e montou aquilo. Esse cara fala, não, mas eu tô ganhando pouco, porque esse cara aqui... Só que, cara, é difícil pra caramba você pensar, fazer essas conexões. Sim. E outra coisa, eu começo a ver o valor, e hoje muito mais por conta do lead... desses contatos, dessas conexões. Isso é valioso demais. Você tem que ter tempo para isso, para criar valor para sua comunidade. Deixa eu só falar uma história que é legal. Aqui em Ribeirão a gente tem tinha um bar muito grande aqui, na Independência ali. Depois eu até falo o nome aqui para vocês, mas tinha um bar lá muito grande. E tinham 2 sócios, o bar ia super bem, ele tinha 2 vertentes, não era só restaurante, enfim. Não, vou falar não. Não sei se posso falar. Eu acho que eu até sei quem que é. Eu acho que o Nicolas sabe. Enfim, ele existia lá e tal, eram 2 sócios, só do problema de sociedade. Um sócio cuidava do dinheiro, o outro sócio cuidava de toda a operação. Beleza. E aí chegou deu crise e tal, e esse sócio que cuidava do dinheiro falava, tá meio difícil, mas nunca explicava assim, mano, preto no branco, esse mês a gente ganhou tanto, esse mês a gente perdeu tanto, tá assim, temos tanto de colchão, nada. Só falava, tá meio difícil, mas pagava os prolabores certinho e tal, beleza.
E aí ele chegou uma vez, chamou o sócio assim e falou, mano, acabou, velho. Não tem mais dinheiro, tem só esse final de semana e já era. Avisa os funcionários aí que eu tô indo embora. Pegou as coisas dele e foi embora, velho. Deixou a bucha inteira, assim, o problema todo. Toma essa pica aí, que essa pica não é mais minha. Cara, absurdo, assim. Aí esse cara que é da operação que tava me contando essa história. Eu só ouvi um lado também, mas eu acredito muito por esse lado, porque eu já conhecia há muito tempo. E aí esse cara contando que ele se sente culpado porque ele também não pediu pro outro sócio, não requisitou essa informação, que era o que a gente estava falando. Enquanto estava indo tudo bem, beleza, não tem problema, não precisa me passar. Quando deu problema, ele se sente, pô, eu não posso reclamar só agora que deu problema. Eu me cobro também. Eu poderia, ao longo do tempo, ir requisitando. Tá ruim, mas tá ruim quanto? Tá ruim, mas é o quê? E é isso eu tento com os meus sócios, tem muito isso, que eu acho que é um dos segredos da sociedade, que, cara, é a transparência, assim. Eu não gostei, eu falo. Tá bom, eu falo, tá ruim, eu falo. Porque eu também penso do lado do cara do financeiro. Cara, é uma merda ser sozinho, saber que tá uma bosta e não falar pra ninguém, assim, sabe? Até entra muito também, pouca gente fala, mas o psicológico do empreendedor tem que ser muito forte, tem que ter um alicerce em casa muito bem resolvido, cara. Principalmente numa crise como essa do Covid, entendeu? Sim. Porque, cara, o cara pira. O cara fala assim, eu construí minha vida toda, 30 anos de empresa, eu tinha caixa para 6 meses ou 1 ano, o cara tinha caixa, do nada veio uma crise mundial, o cara que tinha caixa para 6 meses não mudou nada, porque durou 2 anos, entendeu? Total. Então, tipo assim, por mais que ele estava preparado, aquilo lá acabou com ele. Se ele não tem uma estrutura forte em casa, um apoio... Sim. Porque, cara, uma coisa é você conversar com o seu sócio ou com alguém, mas quando você chega em casa, cara, você tem que ter uma conversa franca. Exato. E essa conversa franca dessa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que te apoia, que te compra a ideia. Esse é o principal. Se a pessoa não te compra a ideia, cara... você não vai vingar nesse negócio. Mas você precisa de ela fazer um aquário de água salgada, foi isso? Não, Boa. Mas precisa muito, boa. Cara. Essa pessoa do apoio demais. É principal. Só falta 15 minutos. Tá, não, beleza. Deixa eu só fechar esse negócio aqui que você falou do apoio. Eu acho que é muito importante. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pra Larissa, que tá aí em casa ouvindo. Amor, ó, tamo junto. Isso aí, apoio. Com certeza o meu pilar aqui foi ela, muito mais do que eu sozinho. Você queria deixar algum recado final para as pessoas de o que você acha que... O que fazer diferente para a pessoa que está ouvindo a gente pensa em empreender, assim? Cara, deixar uma regra. Cara, ó, for empreender, faça isso. Disciplina. Cara, disciplina, para mim, eu acho que vai ser o seu divisor de águas. E a vontade. A vontade. Que para mim é junto com a ganância ali. Que ganância é uma palavra um pouco forte, tem várias interpretações. Perfeito. Mas é disciplina, cara. Se você fizer todo dia a mesma coisa, chegar, fazer, entregar, não se nos formatos tradicionais das 8 às 6. Porra, eu trabalhei das 8 às 6, trabalhei muito. Trabalhei até às 8 da noite. Nossa, trabalhei muito. Cara... Eu trabalho, não tenho férias faz 10 anos, então o celular não mede, para. Isso que é a loucura meu. Eu não meço quando eu tô trabalhando, quando eu não tô. Pra mim não muda nada. Final de semana pra mim não dá nada. Pra mim é um dia comum. E tudo pode ser trabalho. Cara, agora no Lead a gente tem muitos eventos, assim. O pilar de entrega do Lead é networking através de eventos. Então, cara, num evento ali, eu tô fazendo o quê? Tava numa degustação de vinho essa semana, por exemplo. Super legal. Eu não me considero que eu esteja ali curtindo. Eu me considero trabalhando. Para mim, eu tenho disciplina, eu me preocupo com a roupa que eu vou usar, a imagem que eu vou passar, quem eu quero conectar com quem. Enfim, eu tenho todo um pensamento para isso. Isso é trabalho, na minha opinião. E você tá se estruturando, você tá adquirindo conhecimento. Então, isso Total. Também você tem que deixar claro em casa. Porque às vezes fala, mas você tá indo lá, tá indo no podcast lá, mas o que vai te agregar? Cara, te agrega muito, te agrega conhecimento. Quantos entrevistadores vocês fizeram aqui que te falaram, abriu minha mente, que cara legal para vocês, contribui também. Então, eu acho que isso é muito válido. Sim. Isso que você falou eu achei foda, que
E pra mim, eu começo a ver muito o valor nas coisas que não é só aquele trabalho que a gente considera trabalho. Que é, das 8 às 6 eu tô trabalhando e fora eu só tô curtindo a minha vida. É o braçal. Tem muita gente que acredita que se ele não exato. faz um braçal, não é um trabalho. Essa borda, pra mim, ela se diluiu. Às vezes, uma coisa que é ir no restaurante jantar, pode ser trabalho também, jantar com a minha esposa. Pô, eu tô indo com ela, nós dois comprados na ideia de restaurante, por exemplo. Ir num restaurante é aprender mais, Sim. é ver uma outra coisa. O que você falou, concordo muito, que é empregar intensidade e frequência, senão você não chega no objetivo. Isso para tudo. Agora eu queria mudar um pouquinho o viés pra gente ir pro outro lado. Dei certo. Eu acredito que quando você começa... O Gabi falou aqui do viés do dinheiro, qual é o significado da grana. Para mim, é para ter mais qualidade de vida e para eu não me preocupar com o dinheiro. Porque a partir do momento que você não se preocupa, e não é esbanjar, Sim. é você, de repente, sair para comer alguma coisa que você come o que você gosta e não o que você pode. Não olha pro lado direito, você olha só pro lado esquerdo. E não é que você vai comer foie gras e trufas todo dia. Sim. Não nesse sentido, mas é de não passar vontade. É você pegar suas contas de casa, você conseguir pagar com uma folga, não ficar desesperado pagando luz. Nesse sentido, o que é ter qualidade de vida para você, Nicolas? Tipo assim, cheguei num patamar legal, vou começar a ter uma qualidade de vida melhor. O que o dinheiro te... Eu entendi o que você passou da questão do dinheiro, só que eu, como empreendedor, ainda não vivi isso, porque você está sempre empreendendo. Então, é lógico, vai chegar um momento, né? Eu sou novo ainda, que daí você vai ter esse patamar. Mas, por enquanto, tudo que você... Que patamar? Esse patamar de você ganhar muito mais do que você consegue Gastar. Empreender, na verdade, nem gastar. Porque Beleza. às vezes tem muita gente que gosta de guardar dinheiro, vamos supor. O cara vai lá e fica guardando dinheiro, porque ele aplica e tal. Esse cara, ele tem a segurança dele, que é o dinheiro. Não, eu não tenho essa segurança e eu não quero essa segurança. Eu quero empreender. Eu quero gerar alguma coisa que no futuro eu vou ganhar mais. Receita então, recorrente ali, exatamente. A sua garantia tá ali. Isso, exatamente. Só que E nisso... variar sua frente de negócio. Nisso você erra, que eu errei, entendeu? Perfeito. Mas você vai acertando, e aí você vai acertando os caminhos. Porque o que acontece é que a gente é muito novo ainda. Sim. Então, se eu ficar guardando dinheiro, eu vou ter uma vida melhor? 52, você Vou. tá bem, cara. Não, é 53. Tem quantos anos? Eu tenho 35. 35. Que Ah, é novo, isso, não, cara? ainda. Sou novo. Que é isso? Sou novo, já vivi muito. É que eu Vou parar com isso aqui. trabalhei daqui a no pouco os caminhão caras vão de tá me chamando de cana. tio aqui. morei na praia, deu uma... Justo. Mas sofri bastante. Mas eu acho que é isso. Então, não adianta... Tem muitos amigos que são muito bem, assim... eles guardam financeiramente, que eles guardam dinheiro, mas eles não têm esse risco, entendeu? Então, é o risco. Empreender é o risco, cara. É meu você falar assim, eu tô largando tudo que eu tenho aqui hoje para apostar porque eu vou ter o triplo amanhã. Então Sim. eu vou colocar uma frase aqui, até para encaminhar para o nosso fim. A hora que você fala assim, empreender é risco, eu concordo em gênero, número e grau. Porque para mim, assumir risco é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, da minha psique. Eu sempre entendi que aquilo era melhor do que saber exatamente quanto eu vou ganhar todos os dias. Saber o quanto eu vou ganhar todos os dias, para mim, é muito mais frustrante do que o contrário. E que, na verdade, não tem certo e errado. O cara que tem esse perfil, que ele é conservador, o medo dele de ganhar menos do que ele ganha hoje é tão maior do que a vontade de ganhar mais, que para ele tá legal. Isso, para mim, seria uma condenação. Então, a gente nunca vai sair dessa situação de assumir Nunca. risco. Concordo. Então, nesse sentido, a hora que você fala, cara, eu tô empreendendo, provavelmente você vai errar de novo. Sim. Só que você não quer voltar para o patamar que você estava há 5, 7, 10 anos atrás. Você quer errar pequeno, curto e rápido para não destruir o patrimônio que você está construindo ou o empreendedor que você está se tornando. Então, nesse sentido, eu vejo que alcançar isso de você conseguir empreender e não comprometer o que você fez, prudente. Que eu acho isso um sinônimo de maturidade. Porque a hora que você fala, que a gente estava discutindo antes, até tentando amarrar os assuntos aqui, como que eu vou escolher um sócio? Eu quero escolher um sócio para progredir, todo mundo. É fácil de acertar? Não. Como que você acerta? Na verdade, é errando. Então, nesse sentido, a gente discutiu, é melhor ter sócio? É legal? É. Como é que eu faço para acertar? O Gabi tem uma política, eu tenho outra, você tem outra. Quem está certo? Não sei. Agora,
não empreender ou ficar confortável ou parar com isso não é uma situação. Então, na minha cabeça eu tenho que tentar deixar o meu custo de vida baixo e bom. Então, eu não faço dívidas de longo prazo. Essa é a minha política. Isso, eu ia chegar nessa parte também. Não faço dívidas de longo prazo, tento ter um... Por quê? Deu errado até esse ponto aqui, minha vida não é sacrificada. E aí, dali para frente, eu continuo arriscando, obviamente, para tentar subir, porque tá na nossa veia, no nosso DNA. Então, nesse sentido é que eu acho que, pros empreendedores que estão ouvindo a gente, se você, na verdade, caminha nesse período na risca da faca, a gente está aprendendo com o que a gente errou. Se você errou, se você... Quem que foi que veio aqui, Gabi, que falou que tá só sem dinheiro? Não é que você tá quebrado, você só está sem dinheiro. Sim. Então, é basicamente isso. De repente, você está no momento que você só está sem dinheiro. Não é que você deu errado, você continua a mesma pessoa. Então, não se desespere. Todos nós estamos aqui, já erramos. O que é qualidade de vida para você, Ale? Eu tenho alguns pilares que eu tento não abrir mão. Então, qualidade de vida para mim é você ter um sono de qualidade. Então, eu não acho que tem CNPJ que vale a sua saúde. Não acho que você deitar e não conseguir dormir, eu não acho que vale a pena. Então, se você não tiver paz e não tiver acordado, você não vai conseguir fluir. Não adianta. Eu gosto de ter atividade física no meu dia. Então, independente de qual período, qual horário, eu acho que a gente tem que ser a nossa prioridade e não o negócio. E ter dinheiro suficiente para você não passar vontade. Então, esse não passar vontade eu amo a minha cidade, gosto de viajar, gosto de comer bem. Não necessariamente preciso estar com um carro muito caro. Então, ter o meu custo de vida pago a ponto de eu não passar vontade do que eu vou fazer. Então é bom não conhecer o luxo, né? Porque senão o luxo começa a ter bom, vontade, mas não precisa hein? ser sempre. Porque, por exemplo, eu acabei de ir para um simpósio em Campos do Jordão, num hotel muito legal. Uhum. Mas, cara, eu já aproveitei Campos do Jordão numa pousada simples, que eu fiz os passeios bacana e tudo mais. Então, eu não... É legal. Mas é fundamental? Não. Sim. Eu tenho uma visão um pouco diferente, tanto de qualidade de vida quanto de dinheiro. Cara, pra mim, dinheiro eu vejo como uma energia. E a posse do dinheiro é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Então, se você consegue, de alguma maneira, canalizar muito dessa energia em você, você tem a responsabilidade de dar um uso bom para ela, mas você também tem o reconhecimento dela, assim. Então, o dinheiro, para mim, é isso. Eu não tenho vontade de ter muitos luxos. Já tive acesso a alguns, acho super legal várias coisas. Com certeza, se eu pudesse ter um helicóptero, eu iria. Só um parênteses aqui, a história de um grande empreendedor aqui de Ribeirão. Ele foi para uma reunião em São Paulo de helicóptero. Chegou lá no almoço, surgiu a oportunidade de uma janta, para ir jantar, um lugar super legal, assim, umas pessoas legais. E ele falou, putz, mas eu não vim com roupa para jantar. Aí ele falou, cara, que merda, né? Ele falou, não, tá tranquilo, vou em casa. Aí ele voltou de helicóptero na casa dele, tomou banho, trocou de roupa e foi pro jantar, no mesmo lugar que ele tava no período da noite. Então, é legal ter esse luxo? Cara, é legal, mas eu faria isso com essa chance? Cara, acho que não. Porque eu pensaria mais na prática. Mas na prática é melhor eu alugo um hotel para tomar banho, compro uma roupa nova e pronto, entendeu? Então, eu não tenho muita vontade desses grandes luxos, assim. Mas eu vejo muito valor em ter muito dinheiro. Vejo mesmo, assim. Mais para utilidade que eu vou dar para ele. Então, para montar novos negócios, para ajudar novas pessoas, para canalizar essa energia para um lugar legal, eu gostaria de ter a responsabilidade de tê-lo. Antes a gente decidir para onde vai o dinheiro do que os outros decidirem pela gente, né? Mas é muito raro a pessoa que consegue dividir o abstrato e o concreto da mesma forma. Nossa, total. Traduzindo para as pessoas, é muito fácil eu falar, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar muita gente. E aí, quando eu tenho muito dinheiro, é difícil ali você fazer o Pix. Desculpa, não, Nicolas. Pode falar. Depois falar uma coisa. Eu tenho uma premissa muito comigo, e até um dia eu ouvi um amigo meu falando isso, e eu falei, cara, eu achei que só eu pensasse isso na minha vida. Quem não faz no pouco, não fará no muito. Faz sentido também. Uma curiosidade que eu aprendi também, eu não tenho dinheiro. Eu não mexo com dinheiro. Eu não tenho cartão de crédito. Tenho um cartão de débito, um valorzinho. Eu aprendi também desse período todo que eu não posso ter o dinheiro. Porque eu gasto com coisas supérfluas, alheias, então hoje eu não tenho. Que legal. Tem uma outra pessoa. Exato, eu não mexo com dinheiro. Boa. Eu mexo o saco. Ó, faz um Pix aqui. Boa. Peraí, vou mandar aqui. Ó. Mando.
faz Boa. o Pix lá, eu não faço, Boa. eu não mexo. É uma coisa que eu aprendi. Eu falei, não, esse problema é incrível. meu. É meu, o problema Você é meu. reconheceu uma limitação, um problema, Meu. Soube resolver, ponto né? e falou, cara, não tá dentro da minha expertise isso. Não tá. Boa. E não tava, entendeu? Boa. Aí você vai, eu quero comprar um negócio, você vai e compra, porque o problema de você ter as empresas é que você acaba, de não ter sócios, na verdade, é que você engloba a sua vida junto com a empresa. Não, mas isso é o Entendeu? erro número 0, assim, Mas- misturar o pessoal com o profissional. Mas é o que ela engloba. Mas E aí- acontece, mas é totalmente errado. Pelo amor de Deus, você tá não, fazendo então, isso, não. pare agora. É o que acontece na maioria das vezes. E você não vê, porque a empresa absorve. Porque até a empresa dá um sinal que, mas que aí tá você ruim, só vai saber quando você tá cagado. Já ferrou, entendeu? Tá louco. Porque já vai no giro. Então, É, pra tá empresa, doido. vai no Não, giro. Só que isso é chega a uma pior coisa. hora que o giro aparece. Só que demora um pouco. Então, É eu muito aprendi isso. difícil administrar o crédito ou ter acesso. Sim. Porque você desaprende a falar não. Ah, mas eu acho que é de pessoa pra pessoa. né? mas é que é Eu muito não tenho fácil muito essa hoje em dificuldade, não, de verdade. Mesmo com as empresas eu nunca misturei, assim, sempre soube Não, não é separar. questão Não, misturar. de ter o crédito na E mão. também de sempre ter tive cartão de crédito, soube. É que eu faço um balancinho meu no mês ali. Por mês eu tenho que você é poupar 100%, tanto. É que você é muito financeiro. eu Entendeu? sempre pensei quanto Você a isso, você é talvez. muito financeiro. Talvez. Então, você já pensa diferente. Pode ser. Agora, pode o ser. cara que tá empreendendo, abrindo ali uma Pode loja, ser. aí tem a coisa de se auto... Regular. Não, satisfazer. Puta, Entendi. trabalhei pra caramba hoje. Puta, Posso deu gastar resultado tal. pra caramba. Eu vou lá e gasto R$500 numa janta. Pô, putz, Paguei com o eu da empresa, posso, tem caixa eu pra caramba posso. ali, tá de boa. Isso, aí É, é um... entendi, eu- faz e sentido. já aconteceu comigo, Concordo, já... Faz sentido. Pô, a gente merece. Pô, não é a gente merece. Não é por da merecer empresa, que a vida não é justa. Isso Isso você tem que aprender, mano. A vida difícil. não é justa. Mas é o difícil. Sim, O financeiro, pra mim, foi uma coisa que eu aprendi e eu não faço. Sim. Dou meus pitacos ali, olho o DRE, acompanho e tal, mas não tenho Boa. acesso. Boa. Ô, Macaulay, dá o seu recado final aí pra galera que tá ouvindo a gente depois desse papo bacana que a gente levou aqui hoje. Olha, eu não gostaria de desmotivar ninguém a empreender, que eu acho que vou empreender, vou continuar empreendendo e vou alcançar o sucesso. Eu acho que você também. Só eu acho que você toma alguns cuidados antes de começar a empreender. Valida bem a ideia antes, sabe? Valida de novo, faz um planejamento. Boa. Eu acho que isso não vai tanto na emoção de, nossa, tem que dar certo, vai dar certo. Vai dar errado. E vai Pense dar assim, errado. exato, Vai acho que é dar melhor. errado. Se você pensar que vai dar errado, a chance de dar certo é 99%. Mas se você Porque pensar que vai dar certo... Você vai falar assim, não preciso pensar em nada, vai dar certo. Você não se planejou, você não está preparado, então vai dar errado. Boa. E eu acho que sofre muito, principalmente o brasileiro é muito empreendedor, cara. Muito, eu muito. vejo também. Muito criativo. E eu acredito nisso. Então, É quase que uma arma da sobrevivência, né? Mais ou menos. E para as pessoas te acharem? Eu? Quer deixar a rede social não? Não tem. Não nem me tem rede acha. social, olha não me isso. acha. Deixa Melhor nem sozinho. achar, não. Deixa sozinho. E você, Gabi? Cara, de recado final, uma coisa que pra mim a gente não falou e é muito importante que eu aprendi nesses milhares de erros nessa trajetória de empreendedorismo é que, cara, não bote todos os ovos na mesma cesta. Cara, pra mim isso mudou da água pro vinho, assim. E hoje eu acho que às vezes eu erro até mais pelo contrário. De Mas tentar dá certo por enquanto muitas... não tá começando. Porque a hora que você tá começando, você só tem um, né? Você só tem um cesto, né? Cara, mas eu acho que não, sabia? Eu acho que se eu começasse de novo, do zero, eu não começaria com um cesto só. Eu começaria com uma fonte segura de renda, seria a primeira coisa que eu ia fazer. Então, vou empreender, então vou trabalhar para alguém. Vou trabalhar na área. Então, vou trabalhar nisso fixo. E agora eu vou começar a empreender nas minhas horas vagas. Então, aí agora eu começo a fazer isso. Agora eu vou empreender nas minhas horas vagas com uma outra coisa. Mas esse não é o perfil do empreendedor. Não dá tração. Esse não é o perfil do empreendedor. Esse é o conservador. Mas eu acho que eu faria assim. Vou dar todas as voltas para depois ir pro meio. Não, cara. Empreendedor é o cara que fala assim, velho. Eu tirei todo o dinheiro da minha herança da minha mãe que faleceu, meu pai, e coloquei nesse negócio. você tá dizendo é o Mas daí seguinte. dá errado. O que você tá dizendo é o seguinte. Por mais que tenha razão no que tá falando, empreendedor, brigue com o seu instinto. Isso, mas eu acho que esse é o Brigue com o caminho. seu instinto. Esse é o caminho. Seja racional. Então, comece pequeno e fale rápido. Fail fast. Fail small e fail fast. Sabe? Fale pequeno e rápido. Que é o que eu faria. Eu tava no banco,
Vim direto, saí do banco, trabalhei no Itaú, gostei muito e tal. Tinha uma carreira sólida lá, gostava, ganhava bem, subindo rápido. Abandonei tudo para ir empreender. Vendi o que eu tinha e investi todo o dinheiro no meu empreendimento. Eu faria isso de novo? Não. Eu acho que tá certo? Não. O que eu deveria ter feito? Tô no restaurante, vai fazer extra de garçom, sabe? Eu tinha trabalhado nos Estados Unidos de garçom, achava que era suficiente. Mas, cara, não era. Eu acho que se eu tivesse ido trabalhar de extra de garçom, conhecido um dono de restaurante, vivido do lado dele um mês, assim, cara, posso trabalhar de graça do seu lado? Eu só quero te ajudar, eu vou carregar a caixa, eu fecho a caixa. Eu acho que teria sido uma trajetória totalmente diferente. Tem só uma história curta. Tranquilo, manda bala. Tem um conhecido, um amigo e tal. Ele chegou um dia e falou assim, cara, eu tenho 600 mil reais. Isso era muito dinheiro, há uns 10 anos atrás. Uhum. E ele falou assim, cara, eu tenho 600 mil reais, eu vou colocar nesse negócio aqui, tal. E ele colocou e perdeu tudo, tal. E desde então eu levo uma conta assim, tem um negócio, tem um plano, tem um negócio, eu vou gastar 1 milhão. Você tem 1 milhão, Gabriel? Tem. Não põe. Levanta o dinheiro em um banco. Mas eu vou pagar mais caro. Cara, mas não é um dinheiro seu. Deixe esse pro final, né? Porque se você perder todo esse dinheiro que você demorou a sua vida inteira para construir... Você não tem chance de recomeço. Você acabou com a sua vida. Você acabou, entendeu? Então, eu sempre falo assim, você tem um dinheiro para construir? Levanta o dinheiro. Por quê? Para você chegar nesse 1 milhão guardado que você tem nome limpo, você tem uma boa movimentação de conta, então você tem um relacionamento com o gerente. Levanta esse dinheiro. Mas é mais caro. Cara, mas você não sabe se o negócio vai dar certo. Se o negócio der errado, você tá devendo pro banco. Você não perdeu Mas o cara pode tomar esse seu dinheiro também, né? Tem vários pormenores. Mas daí é uma coisa que eu não faria, entendeu? Uma coisa ou diminua o investimento. Põe 200. É isso que eu ia falar. Não, sim. Não precisa você vai por 1 milhão? Começa com 100, bota 100. Colocaria. Faz pequeno, vai conhecer gente. Isso eu acho que eu falei muito, assim. Cara, você quer montar um negócio? Vou montar um negócio de amendoim. Vá falar com o cara da Santa Helena, bate lá na porta dele, pergunta pra ele se ele te recebe. Sabe? Vá falar antes, pode falar. Ontem a minha filha tava muito mal até. E eu fui no Duda, um beijo, Duda. A gente levou ela no hospital, né? E a gente chegou no hospital às 7h30 da noite, a gente saiu 2 horas da manhã. 7h30 da noite, cheguei, tem uma barraquinha lá na frente do hospital de um conhecido de 10 anos atrás, que ele tá lá. E aí eu fui conversar com ele, fiquei lá porque eu não podia entrar, só podia um acompanhante, fiquei lá, tomando salgado. 2 carros pra cima, uma mulher montou um trailer, tava pintando o trailer, mas lindo, inox, preto. E aí esse do meu amigo... antigo, um monte de adesivo e tal. E aí eu falei assim, fulano, e aí? Ó o cara do lado. Nossa, não sei o que eu vou fazer. Não, já veio um cara aqui, eu vou mandar plotar o meu trailer, eu vou dar uma melhorada. Isso é uma coisa... Eu falei assim, cara, é muito empreendedor. Tipo assim, você tá aí há 20 anos, tá nem aí espera chegar alguém... melhor que você, pra te mostrar que você precisa ser melhor, entendeu? Sim. E pra você mexer a bunda, entendeu? Sim. Aí com certeza, eu não sei se ele vai ter esse sucesso, porque essa pessoa tá na frente dele, né? Sim. Já começou antes dele. Mas também carinha bonita não é o produto mais bonito ou o melhor que vende mais. No final das contas... Também. Não necessariamente. O que eu falo é que as pessoas são muito acomodadas. E isso acontece muito com a gente também, viu? O ser humano tem tendência de ser acomodado, até pela evolução, né? Se a gente... o nosso cérebro tende a não pensar, fazer as coisas no automático, porque senão gasta energia. E a gente tende a poupar energia. Teve época que a energia era escassa. Tem um amigo meu que é consultor, não sei se você conhece. Uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu tô com muito tempo livre e eu preciso fazer alguma coisa. Puta, o cara me apresentou outro e aí acabou com a minha vida. Sim. Então, me agradeça mais tarde. Então é meio que assim, mas meu papel é conectar pessoas. Poderia ser tipo... Cara, eu tô com tempo livre, continuo com tempo livre, vou aposentar com tempo livre. Mas aí tem uma coisa dentro da gente
que é aquela formiguinha que pica ali, cara, que você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter mais Saia da trabalho. zona Você... de conforto. Não acho normal eu chegar em casa e assistir novela, sentar no sofá. O meu normal é ir dormir 00:30, porque eu fiquei no computador fazendo as coisas. Esse é o meu normal. Tem um cara que eu sou fãzaço, chama Fábio Enor Fernandes, que é do LEAD, presidente do LEAD Global. Ele já veio aqui, cara, eu sou fãzaço dele. E aí ele falou uma coisa assim, que a nossa vida é resolver problemas. E quando você não tem problema, isso é um problema. Sabe? É um problema não ter problema, sabe? O problema, ele te move e a gente vê. Mas ter demais também não é bom não, viu? Não vai ter muito problema. Gente, vamos lá. Gabi, considerações finais aí, as redes sociais e o patrocínio. Boa. Galera, eu queria só agradecer para vocês. Acho que foi um papo leve sobre empreendedorismo com um cara que já nos alto dos seus 35 anos já passou uma trajetória muito grande. Acho bem legal, me inspira muito essa trajetória dele. Eu queria falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Avocado Coisas Mirabolantes. A tendência do marketing mundial é conteúdo. Essa é a real. Então, hoje, não adianta não precisa você ter uma grande estrutura para você atingir muita gente. A gente vê a Boca Rosa, a gente vê a Virgínia, que estimativa da Virgínia. Olha que legal esse dado, galera. A Virgínia Fonseca, uma influenciadora de lucro, ano passado ela teve 96 milhões de reais, lucro líquido. Ela foi o dobro do lucro líquido da segunda emissora mais vista de TV do Brasil. Caramba. 4 pessoas na equipe dela. Olha que loucura. Ela deu um citation, que eu nem sabia o que era, pro Zé Felipe, que é o marido dela. Aí eu vi essa notícia e falei, que porra é citation? Você que é parecido com o Gugu, talvez você souber. É um avião. Ela deu um avião pro namorado dela de presente de aniversário. Pô, que legal, dá um avião. Cara, acho super válido. Dia dos Namorados tá chegando. Veja aí, o Ale que tá de namorada nova, pede aí, Ale, seu presente tá aí, ó. Tá aí, pretendentes. Um avião, tá chegando. Pode ser um carro popular. Não precisa ser um avião, não. Vamos pensar numa bis, já tá bom. Cara, mas o recado que isso dá pra mim é que, assim, ó, hoje o lance é o conteúdo bom. A Virgínia ou o Whindersson Nunes, no interior do sertão lá, cara, eles só tinham uma câmera e conseguiram alcançar o sucesso porque eles tinham um bom conteúdo. Então, para você produzir um bom conteúdo, cara, nada melhor do que um podcast. Que a gente vem aqui, conversa sobre tudo, tem insights, aprende fazendo. E, cara, não adianta, é igual você falou, falha com coisa pouca, não invista tanto falhando. Aqui eles têm uma puta estrutura de podcast. Então, você vem aqui, grava o seu podcast, os caras dão uma mega estrutura para você e aí você testa. Pô, foi legal, cresci, tô gigante, beleza, monte o seu. Mas comece com o dos outros, não vá comprar câmera, microfone. Ter 5 desses, igual eu falei. Vamos não 5, vá. Tem demanda. Exato. Começa a fazer o podcast. Pô, beleza, foi legal, gostei, me satisfiz, ganhei dinheiro. Pega esse dinheiro e investe em outro. Vá fazendo assim. Então, procure eles, Avocado Coisas Mirabolantes. O nosso segundo patrocinador, Sonar Data Design. Você que tem muitos dados na sua empresa, no seu restaurante. Eu tenho dado de um monte de coisa, mas eu não tenho informação no final das contas. Quando eu vou tomar decisão, tem que pegar um monte de relatório. Então, transforme seus dados em informação relevante para tomada de decisão. A gente faz outsourcing de BI. Seja você que não tem uma equipe de BI, seja você que já tem uma equipe de BI e precisa melhorar a qualidade dos seus relatórios, das suas páginas de BI, procure sonardd.com.br. Por último recado, meu Instagram, @gamendescruz. Você quer aprender um pouco mais, ver sobre empreendedorismo, ver um cara bonitão lá na vida pessoal também? Aí não sou eu. Não, mas pode ir lá, @gamendescruz. Ale, seu recado final? Ô, gente, eu queria dizer pra você, comece com o que você tem, aonde você tá e dê o seu melhor. Não precisa de muito. Então, faça o que você tem expertise bem feito. Muita gente tem expertise, trabalhou a vida inteira com amendoim. O exemplo que o Gabi deu aqui. Daqui a pouco, cara, ele vai empreender na área de serviço. Não sabe nada, porque ele viu alguém ou porque ele passou no bar e viu... Acha que dá certo. O negócio analisar o negócio dos outros é incrível. É incrível. Então, começa com o que você tem. Se você tem esse bichinho de empreendedorismo, cara, comece com o que você tem, onde você tá e dê o seu melhor. As chances de você quebrar é muito pequena. E se planejar, que foi o que o Nicolas falou aqui, e nesse sentido... A Aguilar Consultoria pode te ajudar. Em termos de planejamento estratégico, a gente nunca perdeu nenhum business, tá? Isso é fato. Então, por quê? Quantos já passaram? Quantos business? A gente já teve 60 negócios. Eu já Por quê? fui dele, viu? Olha aí, ó, propaganda, melhor propaganda aí, ó. A validação pública aqui, ó. Não, o cara é bom. Por quê? E de todos, o Ale não passou só que no que deu certo. Ó. O que quebrou, ele não passou, tá vendo? Não sei o que. Teve uma coisa diferente. Sei, né, Teve uma coisa que foi diferente nesse que deu certo. Porque, assim,
a ponto da gente abortar o negócio antes de montar. E a gente até discutiu com o empresário e falou assim, poxa, mas e se não for para montar? Eu falei assim, eu te economizei $500 mil. Exato. O fato é esse. Então a gente tem que olhar para o papel mesmo, tentar, e o nosso papel é esse. Ajudar, planejar o negócio, discutir com você, concordar ou discordar também, porque isso é muito rico, tá bom? Então, @consultoria.aguilar. Siga a gente nas redes sociais, Ribeirão Podcast, @Ribeirão Podcast no Instagram, e nós também estamos no YouTube, TikTok, Spotify, tá bom? Queria agradecer ao tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado do papo. Valeu. E Obrigado. tchau!